Boa tarde. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de receber todas e todos que nos prestigiam por mediação tecnológica nessa cerimônia de descerramento do painel pelo ano comemorativo Celso Furtado na UERJ. Este evento é exclusivamente por mediação tecnológica, sem público, para garantir os protocolos e medidas de segurança determinados pelo magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro, nos termos do AEDA 35/Reitoria/2020, que preside esta solenidade. Presentes aqui apenas autoridades que compõem a solenidade e trabalhadoras e trabalhadores essenciais que organizam o evento. Todos os demais acompanham este evento pelo canal do YouTube TV UERJ. Cumprimento o magnífico vice-reitor, professor Mário Sérgio Carneiro, e a excelentíssima senhora secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, nossa professora titular, Maria Isabel de Castro. O ano comemorativo Celso Furtado, na UERJ, foi instituído em 2 de janeiro de 2020 pelo AEDA número 1 do magnífico reitor. E nossa instituição tem imenso orgulho em celebrar este marco histórico sob a trajetória desse grande economista brasileiro e um dos maiores intelectuais do século XX, Celso Furtado. Nada melhor para iniciarmos esta solenidade que ouvir o próprio homenageado. Por favor. É muito importante que os jovens compreendam que a responsabilidade deles vai ser muito grande, maior talvez do que foi a nossa, da minha geração. Porque o Brasil, hoje em dia, enfrenta problemas desafiantes, problemas difíceis, e as possibilidades de cooperação internacional já não são as mesmas. Portanto, é necessário pensar, usar a imaginação e pensar com coragem. O desafio que vocês estão enfrentando nesse congresso é o de pensar um novo modelo para o Brasil. E, na minha geração, encontramos um desafio idêntico. Na minha época, a batalha era convencer de que não havia saída fora de uma política de desenvolvimento. Ou há um compromisso com o desenvolvimento, ou não avançamos. E mais ainda, não havia desenvolvimento naquela época que não passasse pela industrialização. Então havia que convencer da necessidade de uma política de industrialização, que era de modernizar o Brasil. Esses foram problemas de uma certa época. Hoje em dia, vocês estão diante de uma problemática nova. Portanto, pensar um novo modelo traz desafios novos. Não é apenas pensar, compreender o que foi o Brasil. Eu contribuí algo para essa compreensão. Eu dediquei a minha vida a explicar o que era o Brasil, seus problemas, etc, etc. Escrevi um livro que se chama Formação Econômica do Brasil. Nesse livro se trata de ligar a história do Brasil ao contexto internacional. O que há de mais marcante no livro é essa percepção clara de que nada do que ocorre no Brasil se entende plenamente se não temos uma percepção global do quadro internacional, das forças que interferem lá fora. E essa é a mensagem que deixei nesse livro. Posteriormente eu escrevi um outro livro que se chama Brasil, a Construção Interrompida. Isso faz uns 10 anos, quando nos colocamos o problema de saber se havia outra política viável no Brasil, outra política de desenvolvimento.
A construção estava interrompida no sentido de que não havia mais criação de emprego e que o setor dinâmico da economia, que era o setor industrial, estava parado. E as necessidades da população continuavam se agravando, não satisfeitas. A insatisfação social era crescente, o desejo de inovação era enorme. Esse foi o painel que eu apresentei há 10 anos atrás. Hoje em dia, me alegra muito saber que é uma geração nova que está pensando tudo isso. E que essa geração, com vocês, está fazendo um congresso para pensar um projeto novo para o Brasil. Nunca esqueçam de que o Brasil é um país em construção. Não é um país já feito, em que haja apenas que tocar em detalhes. É um país onde há um grande desafio, onde um grande desafio se apresenta aos economistas, porque ele é um país em fabricação. O futuro deste país, qual será? Temos que reconhecer que no mundo moderno, a tecnologia adquiriu uma autonomia muito grande, o processo tecnológico. E as consequências disso são que as forças sociais já não têm a mesma capacidade de ação. Porque no passado, a tecnologia também era importante, mas havia um contrapeso social. E esse contrapeso social, que eram as organizações da sociedade civil, se manifestava em uma autonomia de ação. Você veja os países da Europa, todos têm uma política de bem-estar muito avançada, e hoje em dia já não podem ter essa política de bem-estar, porque não podem financiá-la. Nós aqui no Brasil tivemos uma política de financiamento de infraestrutura muito avançada, com o BNDE e outras instituições de crédito oficiais. Hoje em dia não temos mais isso, porque nós dependemos de refinanciamento internacional, e esse refinanciamento internacional é controlado, digamos, de fora, e nos impõe, como, digamos assim, nos obriga, nos subjuga, nos obriga a aceitar, digamos, um custo muito grande financeiro, porque uma grande parte do que se produz hoje no Brasil é para pagar juros. Não esquecer isso. E esses juros são deitados lá fora. E se o Brasil não adota uma taxa de juros elevada, os capitais não vêm ao Brasil, saem daqui. E os próprios capitais brasileiros escapam e vão investir fora. E já não se tem mais controle sobre isso. Portanto, nós economistas temos que ter percepção de tudo isso. Não adianta se auto-enganar com facilidades, com simplificações. É ver o mundo como ele é, realmente. Agora, sempre partindo do princípio de que o juiz final somos nós. Ou temos um projeto próprio, ou temos uma força inerme ao joguete, um joguete dos outros. Não pensemos que se pode separar a política da economia ou a economia da política. Tenhamos sempre em conta que a política é a arte do que já se diz há muito tempo, é a arte do que é possível. E o que é possível decorre das forças sociais que estão atuando. E essas forças sociais são, em grande parte, na verdade, comandadas hoje em dia de fora. Portanto, é preciso ter consciência das limitações também que enfrentamos. O uso corajoso da imaginação, digamos, e pouco peso do passado. E é nesse sentido que eu acho de que vocês, da geração nova, estão chamados a um grande desafio. Vamos inventar um modelo novo para o Brasil, que tenha em conta a necessidade de empregar, mas tenha também em conta a necessidade de diversificar o horizonte de possibilidade do homem, de criar uma sociedade, digamos assim, mais humana, um maior compromisso com os destituídos, com os pobres, e principalmente, digamos, com as mulheres que são excluídas ainda na sociedade e com as crianças. Desejo um bom futuro e tenho fé em que vocês vão aceitar esse desafio.
Ao longo do século XX, Celso Furtado se tornou um grande pensador que projetou uma visão do desenvolvimento histórico do Brasil e de nossa formação econômica, com uma percepção do interesse público e social. Nascido no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Pombal, Celso Furtado se tornou doutor em Economia pela Universidade Paris-Sorbonne em 1948, com a tese L'économie coloniale brésilienne. De 1949 a 1958, integrou a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, órgão da Organização das Nações Unidas, ONU, sediada em Santiago, no Chile. Foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e, em 1959, assumiu a direção da recém-criada Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Em 1962, Celso Furtado foi nomeado pelo então presidente João Goulart como primeiro titular do Ministério do Planejamento. Nessa função, elaborou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Com o golpe militar de 31 de março de 1964, o economista foi incluído na primeira lista de cassados do Ato Institucional número 1, AI-1, publicado em 9 de abril daquele ano, e partiu para o exílio, tornando-se professor da Universidade Paris-Sorbonne, cargo que ocupou por 20 anos. Com a anistia política, em 1979, Celso Furtado visitou o Brasil várias vezes e se filiou ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 1986, tornou-se ministro da Cultura do governo José Sarney e elaborou a primeira lei de incentivos fiscais à cultura no Brasil. Na década de 1990, participou da Comissão Mundial para a Cultura e o Desenvolvimento e da Comissão Internacional de Bioética, ambas da ONU. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ABL, e ganhou o Prêmio Jabuti com o ensaio O Capitalismo Global. Entre suas principais obras estão Formação Econômica do Brasil, 1959, traduzido em 9 línguas, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, em 1961, e O Mito do Desenvolvimento Econômico, em 1974. Neste momento, passo a palavra oficial, passo para a abertura oficial dessa solenidade, passando a palavra para o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Lodi Ribeiro. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar todos os presentes na pessoa da excelentíssima secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, professora titular da UERJ, Maria Isabel de Castro, a quem estendo o cumprimento a todos os colegas aqui presentes. O primeiro ato que eu pratiquei como reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ainda no primeiro dia útil do ano e do meu mandato, no dia 2 de janeiro, foi assinar o AEDA, criando o ano comemorativo Celso Furtado. E não sabia eu que este ato demoraria tanto tempo para ser objeto de uma solenidade como a de hoje, em função da pandemia. E, paradoxalmente, ou ironicamente, esse ano que todos nós somos obrigados a nos reinventar, a promover as nossas atividades por um meio diferente daquele que estamos acostumados, fazendo até uma reinvenção institucional, é um ano dedicado a quem foi obrigado a se reinventar também, pois era ministro do Planejamento do presidente João Goulart e foi cassado, logo na primeira lista de cassações, pelo ato institucional número 1, e isso permitiu que abrisse uma carreira internacional
que já existia no Chile, antes de ser ministro, mas em Sorbonne, onde foi professor por mais de 20 anos. Com a anistia, volta ao Brasil e se reinventa de novo, sendo ministro novamente, desta feita da cultura do presidente José Sarney. E também é oportuno a gente homenagear Celso Furtado em 2020, pelo momento que a gente vive. E como o pensamento dele é importante para o Brasil de hoje. Parece que esse vídeo que nós assistimos, ele mandou para essa solenidade de hoje. Parece que esse vídeo foi gravado hoje. Os desafios que ele vislumbrava naquele momento continuam presentes no dia de hoje. Ou seja, o desafio do desenvolvimento nacional, um país soberano, com desenvolvimento da nossa ciência e tecnologia, das nossas indústrias, da superação de um modelo totalmente voltado ao setor financeiro, que esfrangalha as nossas forças produtivas e aniquila o estado do bem-estar social. Portanto, os compromissos de Celso Furtado continuam muito presentes. Os desafios de Celso Furtado continuam muito presentes. E a sua obra ainda é essencial para a gente entender o Brasil e os seus desafios nesse momento que lutamos contra esse modelo econômico de austeridade seletiva, que, implementado no mundo inteiro, nega direitos fundamentais, nega direito à educação e à saúde, em prol do desenvolvimento dos mais bem aquinhados dentro da pirâmide social. Portanto, esse desafio de Celso Furtado continua presente e a gente fica muito feliz de, antes tarde do que nunca e ainda tempestivamente, poder celebrar aqui o ano de 2020 como ano comemorativo Celso Furtado. Eu queria dividir a abertura dessa solenidade com uma colega que tem nos ajudado muito ao longo dessa trajetória, que é a professora Maria Isabel de Castro, hoje secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas que já vem ajudando a UERJ há muito tempo, só nesse ano, também como subsecretária de Ensino e Pesquisa da SECT, depois como presidente da Fundação CCERJ, mas que nunca esqueceu que é professora da UERJ e sempre lutou pelo engrandecimento da nossa universidade. Espero que continue por muito tempo à frente da nossa secretaria, lutando pela UERJ, lutando pela ciência, tecnologia e inovação e lutando por um país mais justo com desenvolvimento científico e tecnológico. Portanto, eu gostaria de passar a palavra, então, para a professora Maria Isabel. Boa tarde a todas e todos. Magnífico reitor, a quem eu saúdo, todos os outros membros dessa cerimônia, belíssima cerimônia de comemoração. Vou iniciar minhas breves palavras parafraseando o professor Celso Furtado: a política é a arte do possível. Saindo um pouco do meu breve relato que vou fazer, quando me perguntam, chamo a senhora como secretária? Eu peço, me chame de professora, porque hoje eu estou professora, amanhã pode ser que eu não estarei, hoje eu estou secretária, mas como professora eu serei sempre. Então, acho que todo
executivo deveria ter a experiência de ser professor, legislativo e judiciário. Faz muita diferença um olhar do professor, aonde quer que ele esteja. Como bem falou o professor, o magnífico reitor Ricardo Lodge, professor Celso Furtado, de antes é o de hoje e de um futuro próximo. Então, só um olhar de um professor, a gente tem essa noção do que ele pode, da onde ele vai tirar da pedra do leite, de lapidar um grafite num diamante. Então, um professor é sempre muito importante, aonde quer que ele esteja. Aos 84 anos, no dia 20 de novembro de 2004, a estrela de Celso Furtado ficou marcada no firmamento. Sua biografia e obras revelam a essência de um homem que lutou pelo desenvolvimento econômico e social deste país, destacando o importante papel do Estado nesse processo. Através do documentário O Longo Amanhecer, podemos perceber sua contribuição inequívoca na nossa história. Que essa história, que essa biografia, que esse legado sirva de exemplo para a jornada de muitos, dos jovens, daqueles que estão por vir e daqueles que ainda permanecem nessa luta. Parabéns a esta generosa casa em prestar esta memorável homenagem. Muito obrigada a todos. Gostaria de registrar a manifestação do professor Paulo Rodinei Soares Lopes, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Pampa, do Rio Grande do Sul. Gratidão pela participação e manifestação via YouTube, professor. Com imensa satisfação, ouviremos nesse momento a jornalista e professora Rosa Freire d'Aguiar, que falará de Paris, na França. Bem-vinda, Rosa, bienvenue. Vamos ouvir o pronunciamento da professora e jornalista Rosa Freire d'Aguiar. Muito obrigada. Agradeço muito, primeiro, ao reitor, o magnífico reitor Ricardo Lodge, a pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia Gonçalves, a professora Oswaldo Monteal, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre esses eventos todos que vão começar agora. Eu queria fazer uma pequena lembrança. Nos idos de 99, se vão 21 anos, Celso participou de um grande seminário na UERJ sobre desenvolvimento, e nesse seminário, nesse congresso, ele fez uma conferência chamada Brasil Opções Futuras. Eu lembro bem da nossa ida à universidade, foi o congresso todo, e sobretudo a fala dele, foi no auditório daqueles grandes auditórios da UERJ, estava lotado, e no final houve uma leva de perguntas, e Celso gostava desse contato com os jovens estudantes. Ele respondeu muito tempo, e no final alguém disse que a gente ia ter que sair, porque a UERJ ia fechar os auditórios e as luzes iam apagar, a gente tinha que ir embora. Bom, e aí ele ainda foi conversando com os estudantes e tal. Nesse texto, nessa conferência que ele fez na UERJ, lá se vão 21 anos, ele chamava atenção para algumas coisas. Hoje eu reli esse texto, e duas coisas me chamaram a atenção, porque eu acho que elas têm uma grande atualidade. A primeira é quando Celso dizia que a globalização iria necessariamente operar em benefício dos países que estavam no comando da vanguarda, digamos, e que exploravam, pela própria globalização, os desníveis de desenvolvimento entre esses países. Isso levava a concluir que um país como o Brasil, que tinha tantas disparidades sociais, iria sofrer bastante os efeitos da globalização. Mas houve uma outra frase desse texto que hoje eu estava relendo e que me pareceu tão atual.
são as palavras de Celso, literalmente as que eu vou usar agora, as que eu vou dizer. Ele dizia que um país com tantas disparidades entre essas classes sociais, com tantos desníveis educacionais, poderia talvez deslizar, a palavra é dele, deslizar, para um regime autoritário ou do tipo fascista, que como resposta daria resposta populista, digamos, a tensões sociais crescentes. Eu não pude deixar de pensar nessa frase hoje, quando eu acho que, na verdade, esse centenário do Celso está coincidindo com uma quadra difícil na história política do país, agravada, obviamente, pela crise sanitária mundial. Mas eu queria dizer também o seguinte, quer dizer, estamos completando 16 anos do falecimento de Celso, e eu acho que ele permanece uma voz poderosa, e essa voz ecoa, digamos, o imperativo da gente não deixar esse país ser desconstruído. Eu acho que essa coisa do livro dele, que se chamava Construção Interrompida, tem o outro lado, que se deve muito insistir, é que a gente não pode deixar esse país ser desconstruído. E tudo isso eu me lembro agora nesse momento comemorativo, quer dizer, nós estamos hoje aqui numa cerimônia comemorativa, eu acho que lembrar Celso com esses gestos de celebração simboliza, obviamente, um apreço por ele, mas eu acho que mais importante é o que a UERJ vai conseguir organizar, já conseguiu organizar, e começa no dia 3, que é o Congresso Internacional. Não é fácil, eu estou imaginando o trabalho que vocês todos tiveram, não é fácil organizar o que quer que seja neste momento dessa crise sanitária, e pelo programa que vocês conseguiram organizar e conseguiram fazer durante 4 dias, que começa do dia 3 ao dia 7, eu estou vendo que, na verdade, vocês reuniram pessoas, professores e pesquisadores dos 4 quadrantes do mundo, que não é fácil, e eu tenho certeza que essas pessoas vão levar aos estudantes da UERJ, à comunidade acadêmica, um belíssimo leque, digamos, de reflexões sobre os temas e preocupações que foram as do Celso. E, no fundo, tudo isso eu acho que tem que ser feito, digamos, porque nós todos aqui estamos tentando achar soluções para os muitos problemas deste segundo decênio do século. E eu acho que, nesse sentido, me dá a sensação de que tanto essa cerimônia agora como o seminário que vocês organizaram, eu acho que a gente vai poder dizer que é um seminário em homenagem ao Celso, deste ano comemorativo, mas mais que isso é um pouco o Celso como memória do futuro, eu diria. Então, eu queria agradecer imensamente ao UERJ, a todos vocês que fizeram possível este encontro, que vão tornar possível esse imenso Congresso Internacional, que sem sombra de dúvida, é dos grandes momentos, será dos grandes momentos desse centenário, e vamos tocar o barco, porque em nome de Celso, do que ele pensou, do que ele representou, eu acho que ele foi muito mais do que um economista, ele foi um pensador que refletiu sobre vários problemas do país e do mundo, da América Latina, da Europa. Então, eu acho que tudo isso agora vai ser devidamente repensado e refletido nesse seminário, e tudo isso graças ao UERJ, essa universidade onde há 21 anos nós estávamos aí, foi exatamente no mês de outubro, coincidência. Nós estávamos aí no auditório, agora não vai poder ser mais presencial, mas eu queria agradecer muito a vocês esse empenho todo que vocês tiveram. Muito obrigada, reitor, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Oswaldo, e agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada. Posso falar? Convidamos o magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro, para que descerre o painel pelo ano comemorativo Celso Furtado na UERJ. Cem anos de Celso Furtado, o intelectual que pensou o Brasil.
já estamos nos encaminhando para a fase de encerramento. Nesse instante que o magnífico reitor encerrou o painel do ano comemorativo Celso Furtado, no mesmo instante, inauguramos no nosso site, nesse momento, o site oficial do ano comemorativo. Confira em www.anocomemorativo.erg.br. Esse site inaugura com Celso Furtado. E inscreva-se no link do site para participar do Congresso Internacional Celso Furtado 100 anos, que ocorrerá nos dias 3 a 7 de novembro, também por mediação tecnológica, com transmissão ao vivo pelo canal da TV UERJ no YouTube. Agradecemos a participação de todas e todos, especialmente o pronunciamento generoso da professora e jornalista Rosa Freire da Aguiar. Muito obrigada a todas e todos. Está encerrada a solenidade.